Meu nome é Adriana, eu vou falar um pouco da minha trajetória e minha relação com o direito urbanístico. Eu formei no final da década de 90 pela Universidade Federal da Bahia. Nessa mesma universidade, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em arquitetura e urbanismo. Eu me formei em direito e depois segui um pouco essa pós-graduação interdisciplinar. Dentro do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no Laboratório de Antropologia Urbana, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, e hoje eu sou professora de Direito Urbanístico na Universidade de Feira de Santana há 15 anos, é onde estou em dedicação exclusiva. Essa trajetória minha, ela se encontra bastante entrelaçada com a questão do direito urbanístico. Eu posso dizer que o meu primeiro contato com o direito urbanístico foi no SAJU, Serviço de Apoio Jurídico. As assessorias jurídicas, né, formada pelos estudantes, eu acho que é onde desponta aquele florescer de querer fazer algo diferente. Então, logo no início do curso, eu tive a oportunidade de participar do SAJU, e eu posso dizer assim, que foi onde eu tive o início de uma experiência acadêmica muito sólida. Esse SAJU, ele funcionava no porão da Faculdade de Direito, uma faculdade situada num dos bairros mais nobres da cidade de Salvador, mas foi ali que eu pude encontrar com homens e mulheres que autoconstroem as cidades brasileiras no seu cotidiano. Também foi ali que eu pude perceber um divisor de águas. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a jurista Dora Bertúrio, que ela diz que o direito é um agente duplo. E isso, a consciência de se perceber o direito enquanto agente duplo, nos convoca, né? Nos convoca a nos posicionar dentro desse processo de construção do direito. Então, dentro desse processo, a gente ainda era muito recente a Constituição de 1988. Ela foi aprovada em 88 e a gente estava ali em 92, na minha faculdade. Muitas vezes a gente tinha aula e o professor dizia: a Constituição é uma carta de amor. Tá? O que dá operacionalidade ao direito é o Código Civil. Então, quando a gente olhava para o Código Civil, encontrava aquelas pessoas estavam ali e que traziam seus problemas urbanos, falta de regularidade fundiária, falta de acesso à água, à luz, falta de endereço, a gente percebia como aquelas pessoas elas não dialogavam com o direito civil, que para alguns ainda naquela época parecia estar acima da Constituição. E também a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, que permite a gente estar aqui nesse momento. Não tinha Google, Facebook, internet, e a gente tinha que buscar as nossas referências, a gente buscar onde construir um repertório discursivo, um campo do saber, que a gente pudesse estar percebendo aquelas demandas que vinham do porão da Faculdade de Direito. Eu tenho um livro aqui, tá bem velhinho, mas eu guardo ele com muito, muito carinho, que é o Direito Achado na Rua. Então, embora ele não fale especificamente da questão urbana, ele traz uma questão muito clara, que é a necessidade da construção de uma outra hermenêutica jurídica que passe por uma função social do direito. Então, esse livro foi muito importante encontrar com essa escola, coordenada pelo professor José Geraldo Souza Júnior, para entender melhor o que é o direito, a partir de um pensamento crítico. Em relação a isso, a gente sentia uma vontade muito grande de conhecer onde é que estava, né? Onde é que a gente poderia, porque se não existia quer dizer, existia, mas a gente não conhecia um repertório específico do direito urbanístico. E aí eu me lembro muito bem do dia que eu estava na biblioteca, na livraria da OAB, e nesse dia, eu folheando os livros, eu encontrei esse livro, que para mim tem uma referência muito grande, que é Lições de Direito Civil Alternativo. Então, porque é uma referência muito grande por dois motivos, né? Não só pela capa, pela figura da capa, mas porque a gente não tinha um lugar na história.
Então, a gente precisava se ver a partir de algo que se chamava direito civil alternativo. E dentro desse livro, eu folheando, né, o que seria esse direito alternativo, tem um capítulo que é Direito e Reforma Urbana, do professor Nelson Sauli. É um livro que foi editado, estou olhando aqui, no iniciozinho da década de 90. E a partir desse capítulo eu falei, gente, esse direito, isso aqui não é direito civil, né? Isso aqui tem uma base, uma ordem grande, que é uma ordem pública que se coloca. Agora, onde achar outros repertórios dentro dessa ordem pública que entenda esse outro direito que não é efetivamente direito civil, para a gente poder intervir nesse processo. Quando a gente é estudante, a gente acredita que a gente vai mudar o mundo, né? E a gente não muda o mundo, ninguém se liberta sozinho. Então, a gente tinha um grupo forte de estudantes dentro desse processo das assessorias jurídicas populares universitárias, que não tinha nem dúvida, né, que estaria no processo de mudar o mundo. Então, nessas buscas, eu encontrei uma outra referência também teórica que deixava isso mais claro, que foi o livro do professor Álvaro Pessoa, Direito Urbanístico, uma visão sociojurídica. Esse livro foi muito importante, porque ele foi aí que eu encontrei um pouco dos instrumentos do direito urbanístico, esse conceito, essa formação de que era um campo bastante diferente daquilo que a gente estava acostumado a vivenciar dentro da sala de aula, que ou era direito civil ou era direito administrativo. Mas era um direito administrativo extremamente autoritário, né? A autoexecutoriedade do ato administrativo, a gestão, a participação, não havia lugar, que são questões fundamentais para nós do direito urbanístico. Tampouco o direito civil, onde a propriedade era o cerne de tudo, uma propriedade descolada de uma função social da propriedade e descolada da função social da cidade. Então, essa foi a minha formação dentro da Faculdade de Direito da UFBA. Ela finalizou em 97, eu cheguei a fazer uma especialização em Direito Administrativo, porque não se tinha ao alcance um curso de Direito Urbanístico, e é muito interessante que quando eu defendi a minha monografia de fim de curso, ela era sobre o Plano Diretor de Salvador, que não tinha, né? Não tinha sido elaborada. E quando eu fui para avaliação, um professor da cadeira disse que não se tratava de uma monografia jurídica, mas de um esboço sociológico. Então, a partir daquele momento, eu fiquei muito intrigada, né, com uma necessidade de precisava-se ter um campo que alicerçasse o direito urbanístico, que a importância disso, mas ainda sem a clareza efetiva do que seria esse campo. Eu consegui identificar o problema, vi alguma leitura com algum acesso, mas ainda não tinha clareza desses princípios, dessas diretrizes, dessa engrenagem por completo. Então, eu saí da faculdade no final da década de 90, tive a oportunidade de ingressar na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador, e durante 3 anos eu fiz um trabalho de assessoria jurídica de acesso à terra urbana e rural. Esse trabalho foi incrível, assim, da oportunidade de estar trabalhando numa equipe interdisciplinar e de poder estar realmente com o pé no chão nessas comunidades. Na época, a questão quilombola começava a florescer, eu tive a oportunidade de contribuir com o reconhecimento de uma comunidade quilombola da Ilha de Maré, nesse processo ainda, né, muito de construção, de idas e vindas a Brasília para reconhecer, auto-reconhecer, né, havia o auto-reconhecimento dessa comunidade, mas também uma necessidade de uma intervenção do Estado no seu processo de inscrição disso dentro do ordenamento jurídico oficial. Também eu acho que é importante destacar assim, o trabalho que a gente fazia junto com as comunidades urbanas, e aí eu destaco o trabalho que foi feito na Gamboa de Baixo, que é uma comunidade de pescadores, que estava, na ocasião, ameaçada de ser expulsa, e a gente teve a oportunidade de estar com eles nesse processo de resistência dentro da cidade de Salvador. Essa comunidade, ela está localizada num lugar muito importante
da cidade, de um dos lugares mais valorizados da cidade de Salvador, e hoje essa comunidade, ela é uma comunidade de pescadores reconhecida como zona especial de interesse social pelo plano diretor, numa categoria específica, que é a categoria 5, que é a categoria que enquadra as comunidades tradicionais que vivem dentro da cidade, dentro do perímetro urbano. Então, eu acho que esses dois destaques desse trabalho é extremamente importante para delinear um pouco essa trajetória. Eu fui trabalhando depois com várias consultorias, a partir de 2000, né, com essa possibilidade aberta pelo Estatuto da Cidade, que demarca um campo e traz o plano diretor numa centralidade maior, como um instrumento efetivamente de execução da política urbana, então isso ganha uma clareza e uma obrigatoriedade. Então, eu pude participar de algumas equipes elaborando planos diretores em cidades médias do interior da Bahia. Isso foi um desafio muito grande, que era pegar o Estatuto da Cidade, através do plano diretor, trazer essa norma de uma escala federal para uma escala municipal, para o local, e avaliar como ela poderia ser efetivamente implementada. E aí eu tenho um professor, que é o Jacques Afonsin, que me inspira muito, e que ele tem, num livro organizado pela Liana Portilho, que ele diz o seguinte: vocês achavam que vai ser fácil implementar uma nova lei que mexe com a questão da terra no Brasil? Então, essa é a principal pergunta que ele faz, e que na elaboração dos planos diretores na Bahia, isso ficou muito claro para mim, o quanto seria difícil a gente mudar, enfrentar o que Hermínia Maricato fala do tal do nó da terra. Então, a gente vive uma questão muito forte, né, de resistência, de discursos de direito adquirido, de uma série de obstáculos que a gente vai enfrentando no caminho, nesse processo de um giro, né? De um giro que é um giro conceitual, que é um giro epistemológico, que é um giro político, de trabalhar essa dimensão da terra, da dimensão da sua função social, da propriedade da cidade. Então, a partir dessa experiência como consultora, eu tive a oportunidade, que eu vou destacar aqui, que é a elaboração da política estadual de habitação do interesse social do Estado da Bahia. Isso aconteceu, eu comecei a trabalhar nessa política ainda em 2007, a gente tem até aqui uma lembrança, né? É bom a memória, porque nos faz procurar no baú um pouco as nossas próprias referências, que às vezes a gente se esquece, e num momento tão sombrio que a gente está vivendo, ter esse resgate, ele é muito importante. Então, a gente construiu de uma forma muito importante, eu inicialmente como consultora, depois na posição de diretora de regularização fundiária da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e essa política habitacional, a gente não conseguiu elaborar uma política de regularização fundiária, mas a gente conseguiu inserir um capítulo da questão fundiária dentro da política habitacional. E aí eu acho importante destacar nesse processo uma influência muito grande do Ministério da Cidade, e nós fomos muito inspirados pelo Programa Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável, que foi estruturado pela Diretoria de Assuntos Fundiários, na época que o professor Edésio Fernandes estava à frente dessa pasta. Eu me lembro muito bem, em 2003, do Seminário Nacional de Regularização Fundiária, que a gente também coordenado pelo professor Edésio Fernandes, que congregou pessoas do Brasil inteiro. Eu acho que aquele seminário foi um marco muito grande nesse processo de definir algumas questões sobre a questão regularização fundiária e quais seriam as diretrizes que essa política fundiária, urbana, tinha que trazer. Eu acho que aquele seminário também foi um momento de grande visibilidade. Tá? A questão fundiária era um nó, mas não se colocava ela na ordem do dia, sobretudo da questão urbana, e como desatar esse nó. Eu acho que resgatar aquele momento de 2003, 20 anos, né, praticamente 20 anos depois, talvez até uma teia, a gente possa estar voltando e tecendo essa teia, esse fio de Ariadne, pode estar nos iluminando a estar enfrentando as questões que a gente tem enfrentado hoje, porque ali, assim,
é como se fosse um momento que desse uma régua e compasso para a gente pensar a questão fundiária urbana no Brasil. Então, a partir dessa experiência inspiradora, porque eu entrei como diretora só em 2007, em 2008 foi aprovada a lei estadual de habitação de interesse social. O grande desafio foi o processo participativo. Por quê? Porque o Estado não estava preparado para participar. Então, a gente dizia, a gente precisa fazer audiência, e toda a estrutura do Estado dizia assim, mas não tem como. Não tem como divulgar no jornal, não tem como chamar as pessoas para participar. E isso foi uma construção muito grande da gente estar enfrentando o processo de uma burocracia pública para dizer, não, a gestão é algo que tem que ser participativa. E é interessante, às vezes, quando algumas pessoas dizem, você não pode feticizar a lei, a gente não pode feticizar a lei, mas, ao mesmo tempo, era na lei que a gente convencia a Procuradoria do Estado da Bahia a dizer, olha, não é porque a gente quer, não é uma questão de militância, é uma questão que a lei determina a participação enquanto requisito de validade das políticas públicas. E, ao pouco, a gente internamente, dentro da própria estrutura do Estado, a gente vai criando uma outra política, uma outra governança e uma outra forma de trabalhar as dimensões da política urbana. Então, assim, dentro dessa dimensão, eu acho importante destacar 2 pontos cruciais e uma crítica também. A gente avançou muito pouco no quantitativo do número de títulos entregues, mas eu acho que a gente conseguiu 2 questões que eu acho que foi algo que marcou a gestão em termos de política pública. A primeira foi uma relação muito imbricada e muito parceira entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o Patrimônio da União. Eu toco nesse ponto porque hoje a gente vive um momento de dilapidação dos bens públicos. E essa dimensão é muito importante porque a gente já teve uma política nacional de bens públicos e essa memória a ser resgatada, ela é muito inspiradora nesse momento. Então, ainda que a gente não conseguisse o que a gente entendia como o ápice, tínhamos uma dimensão muito forte ali presente de que existia uma função social da terra pública. E conseguimos, inclusive, terrenos pertencentes à aeronáutica, terrenos pertencentes ao Estado, no caso, a presídio, a Secretaria de Segurança Pública, tirar, desafetar e destinar para a habitação de interesse social. Então, isso demonstrou que era possível fazer isso. A outra questão que eu acho que é bem importante nesse período de 2017, 2010, foi a questão da criação da coordenação dentro dessa diretoria de regularização fundiária, de mediação e prevenção de conflitos fundiários. Nós chegamos a ganhar um prêmio pela inovação desse processo e a mediar quase 13 mil famílias do Estado. Então, eu acho que essa dimensão é importante porque a ocupação, ela deixa de ser caso de polícia e passa a ser caso de uma política pública. Então, isso dentro de um Estado bastante autoritário, eu acho que a gente também muda a chave de como a polícia como o Estado devem tratar as ocupações dentro do Estado. É claro que não se muda a chave de um dia para outro, é claro que as questões de arbitrariedade continuam existindo, mas a experiência é uma experiência que se coloca bastante, que demarcou um certo campo de uma importância muito grande. Desses processos, eu trago um pouco nessa dimensão, como é que isso tudo, né? Como é que é esse direito urbanístico, como é que ele vai estar contribuindo. Tudo isso que eu vou dizendo são as etapas da minha vida que entrecruzam com o direito urbanístico. Mas eu queria falar de 2 lugares mais específicos dessa contribuição, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é um instituto que eu acho que, neste momento, ele tem uma trajetória. Eu não fui para o primeiro encontro, que ainda não era o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico em Belo Horizonte, mas fui para o encontro em Porto Alegre. Nesse encontro, o professor Edésio Fernandes e Betânia Afonsim estavam à frente dessa organização, e ali eu acho que foi um marco muito importante
pelo menos assim, para a minha vida, né? Era o momento onde aquelas referências todas que eu vinha ao longo de uma trajetória tentando montar, elas apareciam e apareciam de uma forma viva, todas juntas. Então, assim, para mim, é um momento que foi crucial na minha formação, e, a partir disso, conhecendo o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, eu pude me aproximar. Hoje, eu compreendo o Instituto como um instituto já consolidado, com uma trajetória de quase 20 anos, que coincide, né, muito com essa construção do Estatuto da Cidade. Atualmente, o Instituto tem como diretora-geral a Fernanda Carolina, pela primeira vez na história, uma mulher nordestina está à frente do Instituto. Eu acho que isso também é muito importante, sob o ponto de vista das descolonizações dos olhares internos, né, para a gente não estar pensando o direito urbanístico apenas do eixo sudeste. Então, eu acho que a gente está vivenciando esse momento. E eu tive a oportunidade de estar no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico também como diretora de estudos e pesquisas. Então, dentro dessa tarefa, eu acho que tem algumas dimensões que eu gostaria de destacar, que é a Revista Brasileira de Direito Urbanístico. Todos os números estão disponíveis e temos um acervo grande, né? Um acervo grande de artigos que contam um pouco essa trajetória do direito urbanístico no Brasil. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Também coloco como um ponto importante do Instituto, dentro dessa área que eu estou mais à frente, a construção dos encontros, dos congressos nacionais de direito urbanístico. Recentemente, agora em junho, a gente teve a oportunidade de sediar na Bahia o Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, foi o 11º, e isso foi muito importante, porque esse congresso teve como tema a questão das emergências climáticas, que é um ponto que se coloca como desafio grande do direito urbanístico, esse casamento, esse olhar sobre essas emergências climáticas, sobretudo porque elas afetam de forma bastante diferenciada, e a pandemia demonstrou isso, as pessoas que são as pessoas mais vulnerabilizadas, comunidades tradicionais, a população negra das cidades brasileiras. Então, acho que esse é um lugar muito importante para mim, na minha trajetória de construção do direito urbanístico, assim como a instituição que eu sou professora. Eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a universidade onde eu estou há 15 anos. Ela é localizada no interior da Bahia, uma cidade de 700 mil habitantes, e eu coloco que ela é uma universidade que é um marco para o direito urbanístico no Brasil. E eu não tenho nenhuma modéstia em dizer isso, porque é uma universidade que há 20 anos leciona direito urbanístico na graduação. Então, eu digo que isso é um luxo. Não chamávamos de direito urbanístico, é incrível, né, como a colonização do direito civil para o direito urbanístico, a nossa disciplina era chamada de direito civil. Direito civil 8, 2 pontos, agrário e urbanístico. Aí conseguimos a reforma curricular em 2004, eu já até me perdi nas datas, mas conseguimos na reforma curricular separar, criar a disciplina direito urbanístico e a disciplina direito agrário. Por pouco a gente não perde, porque havia uma pressão para criar direito imobiliário. Mas a gente conseguiu, não, a gente vai discutir parcelamento, a gente discute incorporação imobiliária, mas vamos criar direito urbanístico porque tem os seus princípios próprios, suas diretrizes próprias, e a gente faz esse trabalho que influenciou outras universidades estaduais da Bahia. Então, hoje, todas as universidades estaduais da Bahia, ela tem a disciplina de direito urbanístico. Então, assim, eu acho que isso é bastante importante. E como é que a gente constrói essa disciplina? Eu parto muito desses autores que estão aqui, né, que foram colocados aqui ao longo dessa conversa, mas eu queria destacar, assim, algumas referências bibliográficas que orientam um pouco esse trabalho. É importante a gente estar com a disciplinariedade do campo. Então, eu queria destacar um livro, e eu vou destacar, são vários livros do professor Edésio Fernandes, mas eu gostaria de destacar esse, porque foi o primeiro livro
que eu tive acesso. E eu acho que ele dá um painel geral sobre essa questão do direito urbanístico, e eu ainda uso ele. Uso e acho que ele é um livro bastante atual. Primeiro eu tive acesso a uma Xerox, depois eu consegui acesso ao livro, então eu guardo com muito carinho essa referência. Eu acho que é importante porque, além de delinear esses conceitos de uma forma muito didática, esses princípios do direito urbanístico, tem um alerta que diz o seguinte: o direito urbanístico precisa ter um olhar para a cidade, e não um olhar a partir do lote. Então, essa ideia de se deslocar o olhar de um campo do direito, do lote, que está muito ligado à propriedade, para o lugar da cidade, eu acho que isso é a grande potência do direito urbanístico. Um outro livro, uma referência da Betânia Fonsin, e eu destaco esse livro muito pelo momento que a gente está vivenciando hoje, que ele traz um conceito de regularização fundiária, que é um conceito associado à dimensão da urbanização, à dimensão, ao título e urbanização como medidas que estão relacionadas. E com a Lei 13.465, a gente está vendo o conceito de regularização fundiária desassociado, restrito à titulação. Então, essa obra, ela coloca-se na ordem do dia, porque ela chama atenção a isso. Tem um livro que eu não tive ele como livro, porque ele foi editado 20 anos depois. É muito interessante a história do Boaventura de Souza Santos, porque ele fez a pesquisa e ele não editou, ele só editou a parte teórica, até por uma forma de proteção de onde ele estava fazendo essa pesquisa. Então, eu gosto muito dessa referência do Boaventura de Souza Santos, porque ele traz uma visão plural do direito. Uma visão plural para a gente entender que o direito não vem só do Estado, e a gente poder olhar esse lugar da favela, dos assentamentos, não a partir da sua chave da informalidade, da sua ilegalidade, mas também dos processos de construção de um outro direito. Para finalizar, não só, tem muitas referências, mas só para finalizar, eu gostaria de colocar aqui, esse livro vem me inspirando muito nos últimos anos, que é o livro de Muniz Sodré, O Terreiro e a Cidade. Eu brinco um pouco, um tapa um pouco, né? Ele vai dizer que a gente tem uma questão que a gente engana os olhos. Então, ele vai trabalhar essa questão de enganar os olhos, e enganar os olhos é muito a cara do nosso direito. É um direito que não quer ver a realidade da cidade brasileira. Então, essa prática de enganar o olho foi sempre muito presente no nosso processo de colonização, que não nos permite enxergar o Brasil como ele é, com seus desafios próprios, e vive transplantando doutrinas e transplantando questões que não são parte da realidade brasileira. Dentro desse processo, eu tenho uma visão de pensar muito que o que a gente produz intelectualmente é o acúmulo, né? A gente vai, como diz Deleuze, a gente vai fagocitando, né? Pegando muitas coisas e a gente vai juntando para fazer essa nossa composição do que somos hoje. E o que eu sou hoje é fruto dessa trajetória de pessoas que me antecederam. Então, assim, eu trago aqui, enquanto uma obra, que eu digo que é uma obra minha, dentro do campo do direito urbanístico, que é o livro do direito autoconstruído, é o direito à cidade. Esse livro, ele foi resultado da minha tese de doutorado, que foi construída dentro do programa de arquitetura e urbanismo da Faculdade de Direito, orientada pela professora Ana Fernandes. Essa tese, ela recebeu em 2017 o prêmio da CAPES, e por conta desse prêmio foi editado o livro. Então, assim, é uma construção que vem de uma construção coletiva de pesquisa, dentro do grupo de pesquisa Lugar Comum, e que a gente vai trazendo, dentro dessa contribuição, questões a partir do olhar de uma pluralidade, a partir desse lugar, que ao mesmo tempo é um lugar plural, mas que ele constrói o direito urbanístico e também esses interlaços, essas porosidades entre o direito do Estado e o direito urbanístico. Para concluir essa questão das obras, eu acho que a gente não dá para não falar do volume 9 do Direito Achado na Rua, que foi uma construção feita junto com o Direito Achado na Rua. Dedicamos o volume 9 à questão do direito urbanístico. Foi uma parceria do Instituto Brasileiro, juntamente com o grupo de pesquisa, e eu pude participar enquanto uma das pessoas que organizaram essa dimensão.
Então, seguindo num processo de conclusão, né, de fechamento desse momento aqui, desse depoimento, eu penso muito forte nessa dimensão quais são os desafios do direito urbanístico. Se a gente pega o Estatuto da Cidade, na sua essência, claro que eu não vou falar sobre tudo, mas a gente pode pensar que é uma lei que traz para a gente logo de cara, né? O que o Estatuto diz? Ele estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam a propriedade em prol do bem coletivo, da segurança do cidadão e do bem com equilíbrio ambiental, né? Então, quando a gente pensa que aqui ele já está dizendo para que veio, mas por que uma norma tão clara que diz para que veio, que ela está com uma clareza, assim, é cristalino, como ele fala da regularização fundiária, vinculada a uma função, traz um leque de instrumentos de regularização coletivos e individuais, gestão democrática, gestão social da terra, e onde é que fica essa dificuldade, né? A dificuldade está muito no nó da terra, como fala Hermínia Maricato, ou do olhar a partir do lote, como adverte o professor Edésio Fernandes, essa ótica individual, a pressão do mercado imobiliário bastante internacionalizado, com essa voracidade de destruição que a gente está vivendo hoje dos bens comuns, e os desafios que se colocam, para mim, eu acho que a gente tem, é uma dívida histórica para mim. A gente precisa de um diálogo maior entre o Estatuto da Cidade e o Estatuto da Igualdade Racial. Se a gente abre o Estatuto da Igualdade Racial, a gente vai ver que está lá escrito, tem um capítulo para a questão do acesso à moradia. E eu acho que essa imbricação entre essa pauta, essa interseccionalidade é muito importante, porque se a gente não compreende essas práticas patriarcais e racistas que alicerçam a negação do direito à cidade, é muito difícil a gente superar essa dificuldade de estar implementando o direito urbanístico no Brasil. E a gente percebe também uma resistência muito grande do judiciário em implementar essas diretrizes, a interpretar isso à luz do próprio, não é a lei, né? Não tem uma coisa paralegal, a gente está falando de um direito que está posto, que está enunciado dentro do seu artigo 1º, mas a gente percebe uma dificuldade muito grande do judiciário brasileiro de abrir o Estatuto da Cidade e fechar o Código Civil. Então, eu penso que a gente tem, assim, dentro dessas questões, eu gosto muito de trazer exemplos que dão certo, né, para a gente estar caminhando, que é uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi proferida em 2014, que anula o plano diretor da cidade de Salvador por falta de participação. Essa decisão ela é muito robusta e muito consistente, tem uma referência no Estatuto da Cidade, e eu acho que ela é um marco importante na gestão democrática da cidade. E uma decisão mais recente agora, que é a DPF 828, que suspende o despejo na pandemia. Eu acho que essa decisão também é um marco incrível, porque ela traz, né, toda essa dimensão do direito à cidade, do direito à moradia como direito humano fundamental. Para concluir, se a gente pudesse deixar assim, uma mensagem, né, para os estudantes, eu acho que o direito urbanístico é um campo em disputa, pois ele mexe com todas essas estruturas que ali alicerçam o direito. Como a gente ficou aqui ao longo dessa conversa, ele põe de ponta cabeça categorias chaves como propriedade, como posse, como gestão, e impõe um olhar a partir de uma gestão democrática, de um bem comum. Então, eu acho que essa tarefa de implementação do direito urbanístico, eu sou bastante otimista, porque a gente sabia que não era uma tarefa que a gente pudesse implementar com uma geração só. Então, essa tarefa fica aí para as futuras gerações, esse desafio de construir e disputar esse repertório.